Lu Sen entrou na sala e perguntou se a instrutora-chefe Kinsu estava procurando por ele. Ela confirmou e o convidou a se aproximar. Ao se aproximar, ele a cumprimentou educadamente. Xiao Junho então explicou que o chamaram para fazer uma avaliação simples e discutir algo importante. Em sua mão, Kinsu segurava uma seringa azul. Ela explicou que cada dormitório possuía esse tipo de agulha para coletar amostras de sangue e avaliar a vitalidade dos alunos. Você já testou sua vitalidade alguma vez? Perguntou ela. Lu Sen coçou a cabeça e respondeu. Nunca consegui perfurar minha pele com essa agulha. Xiao Junho e Kinsu se entreolharam, surpresos. Xiao Junho murmurou algo sobre sua teoria estar correta. Isso confirma que Lu Sen já avançou para o nível TR. Sem um nível de resistência física absurdo, seria impossível quebrar os recordes da sala de treinamento da Força G. Ele disse, empolgado. Kinsu então pegou uma seringa dourada de dentro de sua saia e explicou que essa versão era usada por artistas marciais de nível C. Isso deve ser o suficiente para avaliar sua vitalidade, disse ela, pegando a mão de Lu Sen e coletando uma amostra de sangue. Quando os resultados apareceram, todos ficaram pasmos. Lu Sen era um artista marcial de nível 3, com uma vitalidade de 24,65. Xiao Junho arregalou os olhos. Faz quase uma década desde que vi um artista marcial tão jovem alcançar o nível 3. Exclamou. Mas ainda não tinham terminado. Agora, queriam testar seu índice de poder de combate. Lu Sen se aproximou da máquina de avaliação, tomou uma posição firme e decidiu ir com tudo. Ele usou sua respiração de fogo no impacto estelar de 8 vezes e... Bom! Seu índice de poder de combate atingiu 271.920. Xiao Junho ficou em choque absoluto. Como assim um artista marcial de nível 3 alcançou um índice de poder equivalente a um artista marcial de nível C? Esse garoto é um monstro. Ele deu um tapinha no ombro de Lu Sen e informou que, a partir de agora, ele estava oficialmente formado no acampamento de treinamento. Agora você pode fazer o que quiser, mas lembre-se de apresentar um relatório ao voltar para sua cidade. Assim, a Associação Marcial pode atualizar sua classificação. Lu Sen agradeceu, mas antes que pudesse sair, Kinsu se levantou e interrompeu. Ainda falta mais um teste. Ela segurava um cristal de energia nas mãos e explicou. Esse cristal foi descoberto no cânion do Mantra, no país do Leão, há mais de 100 anos. Ele é altamente sensível à energia psíquica e é usado para avaliar o poder psíquico de mentalistas. Após uma demonstração, Xiao Junho elogiou Kinsu por ter aumentado seu índice de pureza psíquica. Ele lembrou que, nas últimas avaliações, ela possuía apenas 3 pontos, mas agora havia subido para 4. Nada mal. Mas você não é como eu, que só sabe vagar por aí, provocou Kinsu. Você pode me insultar, mas não fale mal do meu estilo de vida. Retrucou Xiao Junho. Então, chegou a vez de Lu Sen. Quando ele tocou o cristal de energia, Xiao Junho sussurrou para Kinsu. Se você dissesse que Lu Sen tem pelo menos metade do meu poder, eu até acreditaria. Mas dizer que ele se aproxima do meu nível? Isso é piada. Kinsu ignorou, focando no cristal. Mas, de repente, o objeto brilhou intensamente com uma energia amarela. Os olhos de Kinsu se arregalaram. Isso é impossível. Os poderes psíquicos de Lu Sen atingiram 113, e seu índice de pureza era 5 vezes maior que o dela. O resultado impressionante de 20,3 a deixou sem palavras. Enquanto Kinsu tentava processar o que via, Lu Sen estava distraído, com a boca aberta, esperando um cachorro-quente gigante cair do céu. Kinsu não podia acreditar no que estava vendo. Aumentar a pureza da energia psíquica em apenas um ponto já era extremamente difícil, mas Lu Sen superou isso 5 vezes. Ela comparou esse feito a tentar dobrar e comprimir uma toalha repetidamente até que ficasse do tamanho de uma moeda. A palavra gênio não é suficiente para descrevê-lo, murmurou ela. Antes que pudesse continuar seus pensamentos, Xiao Junho começou a gritar, eufórico. Esse garoto é incrível! Incrível! Um verdadeiro deus! Kinsu bufou e deu um tapa na cabeça dele, deixando um inchaço gigante. Chega de gritaria. Lu Sen, você tem um professor? Já aprendeu técnicas de cultivo de energia psíquica? Lu Sen assentiu. Sim, tenho um mentor que me ensina métodos únicos de cultivo. Kinsu suspirou, aliviada. Se Lu Sen tivesse chegado até ali apenas com talento bruto, sem nenhuma orientação, seria ainda mais inacreditável. Então, Lu Sen coçou o queixo, pensou um pouco e disse. Agora que lembro, despertei meus poderes há menos de 3 meses. Silêncio absoluto. Kinsu e Xiao Junho ficaram paralisados por um momento. Em seguida, se olharam, tentando processar a informação. Isso é ridículo.
Mesmo que dessemos mais 10 anos para qualquer outro mentalista, seria impossível alguém como ele aparecer na associação psíquica, exclamou Kinso. Ela então explicou que a associação psíquica era diferente da associação marcial. Enquanto a associação marcial era composta por muitas pessoas, a psíquica era extremamente exclusiva. Menos de 1% da população tinha dons psíquicos. E Lu Sen era uma anomalia. King Shu revelou que também existe uma associação exclusiva para mentalistas psíquicos, um sistema totalmente diferente da associação Marshall. Ao contrário das associações marciais, onde há muitos membros, na associação psíquica participam poucas pessoas, afinal, menos de 1% da população do país possui dons psíquicos. Nesse momento, Kinso começou, de maneira quase teatral, a tirar lentamente suas roupas. Com um sorriso debochado, Lu Sen revelou que nunca conheceu seu professor, pois ele o guiava de forma misteriosa. Em resposta, Kinso comentou que o professor dele devia ser uma pessoa verdadeiramente incrível, afinal, quando um professor descobre alguém com um talento avassalador, ele o mantém perto, como um tesouro precioso. Contudo, o professor de Lu Sen permitiu que ele agisse livremente, nem sequer se revelando, algo que só alguém com imensa sabedoria faria. Pensando melhor, Lu Sen até admitiu ter um professor, mas não revelou que esse professor era um artista marcial de nível 11, vindo de um futuro distante, de 10.000 anos à frente, chamado Duan Yifeng. Nesse exato momento, Shojunho interrompeu os pensamentos de Lu Sen e explicou o motivo de tê-lo chamado. Primeiro, ele mostrou um cartão e disse que o cartão continha 5 milhões, mesmo que o acampamento de treinamento ainda não tivesse terminado, Shojunho estava convicto de que Lu Sen era o melhor treinador. Ele acrescentou que esse cartão era apenas uma recompensa adicional pelo desempenho excepcional de Lu Sen. Enquanto Lu Sen olhava para o cartão com olhos arregalados, Kinso aconselhou: "Não fique descontente, já colocamos o valor máximo que podíamos." Ela explicou que o orçamento do Distrito Militar Oriental sempre foi apertado e que a maior parte dele era gasta nas refeições diárias dos trainees. Shojunho zombou do magro Lu Sen, dizendo que ele era famoso no acampamento por seu enorme apetite. Segundo Shojunho, se somassem o custo de tudo o que Lu Sen já havia comido, a sua recompensa poderia chegar a uns 7 a 8 milhões. Sabendo que a comida dele era muito cara, Lu Sen pensou consigo mesmo que não podia se dar ao luxo de comer tanto. Mais uma vez, Kinso, com a mão direita posicionada à frente de seus seios generosamente fartos, disse a Lu Sen que, embora essa recompensa em dinheiro não fosse uma fortuna, ela era suficiente para mostrar a sinceridade do Distrito Militar Oriental, e que esse era o segundo assunto que eles queriam tratar com ele. Olhando fixamente para o cartão, Lu Sen perguntou: "Então, o Distrito Militar Oriental está tentando me recrutar?" Kinso sorriu e respondeu: "Bingo, você acertou. E tenho certeza de que você já sabe que um prodígio como você está destinado a acabar no campo de batalha, pois um verdadeiro sábio marcial não nasce nas comodidades da segurança." Shojunho acrescentou que o país e a associação marcial não concedem tanto apoio e privilégios aos artistas marciais, e que ele espera que, quando chegar a hora de escolher, o Distrito Militar Oriental esteja no topo da sua lista. Rapidamente, ele se aproximou de Lu Sen com um sorriso malicioso e explicou as vantagens. As mulheres do distrito são verdadeiras beldades, com aparência atraente, corpos esbeltos, seios fartos e pernas longas. Depois de levantar um botão de curtir e outro de inscrever, Shojunho levou uma pancada na cabeça e caiu no chão, enquanto Lu Sen observava com um olhar de desprezo. Kinso então anunciou que decidiram selecionar Lu Sen como representante do acampamento de treinamento de prodigios para participar da seleção Morning Star deste ano. Lu Sen ficou surpreso e repetiu, com um ponto de interrogação na voz, Morning Star. Kinso explicou que, todos os anos, todas as províncias do leste realizam um acampamento de treinamento para gênios com o objetivo de selecionar o prodígio verdadeiramente excepcional, aquele com potencial para se tornar uma estrela da manhã. Ela olhou profundamente nos olhos de Lu Sen e perguntou se ele sabia o que significava ser uma estrela da manhã. Lu Sen pensou por um instante, mas antes que pudesse responder, Shojunho disse: "Ser uma estrela da manhã significa ser um mestre marcial, um mestre no treinamento. Apenas um será selecionado de todo o Distrito Oriental para se tornar essa pessoa." Shojunho pediu que Lu Sen pensasse sobre isso. Em resposta, Lu Sen disse: "Agora vou refletir profundamente, pois estou vivendo nesta era e há coisas que não se podem evitar. Se eu realmente quiser mudar o futuro da humanidade, preciso ficar mais forte, mudar meu destino e me tornar imparável." Shojunho colocou a mão no ombro de Lu Sen e afirmou: "Kinso tem total confiança em suas habilidades."
Se não fosse você, não conseguiríamos imaginar quem mais neste acampamento de treinamento poderia nos representar. Ele acrescentou que o Distrito Militar Oriental dará uma recompensa por esse teste de seleção. Lu Sen disse que entendia, e pensou que, se quisesse obter mais recursos, precisaria mostrar ainda mais do seu potencial. Kinsu lembrou que faltavam alguns meses para a seleção da Estrela da Manhã e que ela o lembraria da data, para que ele não interferisse em seu exame de admissão na faculdade. Segundo Cho Junho, com as habilidades de Lu Sen, não importava se ele prestasse o exame nacional ou não, todas as faculdades do Distrito Oriental estavam dispostas a aceitá-lo. Implorando desesperadamente para ser escolhido, as palavras pareciam ecoar na mente de Lu Sen. Diante disso, ele soltou um suspiro e perguntou se ainda precisava permanecer no acampamento de treinamento. Porém, como Xiao Junho já havia dito antes, essa era uma decisão que cabia apenas a ele. Ou seja, ele estava livre para fazer o que quisesse. Refletindo por um instante, Lu Sen lançou um olhar para a porta e começou a caminhar até ela. Com um tom casual, declarou que ficaria por mais um tempo e, caso não houvesse mais nada para ele fazer, pegaria sua folha de dispensa. Xiao Junho observou a cena e não pôde evitar um pensamento maldoso. Esse cara só quer ficar aqui por causa da comida da cafeteria. Enquanto isso, Kinsu, que acompanhava tudo, sentia algo inesperado, inveja. Ela nunca imaginou que um dia sentiria isso em relação ao talento de alguém. Xiao Junho concordou com ela e ainda acrescentou que Lu Sen era diferente deles. Ele estava destinado a ser algo grandioso e, sem dúvidas, traria mudanças impactantes para esta era. Já fazia um bom tempo desde a última visita de Lu Sen àquele lugar, mas ele ainda lembrava exatamente qual era o andar do escritório do presidente Xie Shao. Antes mesmo de bater na porta, ele pôde ouvir uma discussão acalorada acontecendo lá dentro. Foi nesse momento que a secretária do presidente apareceu. Com uma expressão desconfortável, ela abriu a porta do escritório como se estivesse prestes a presenciar uma bomba explodindo. Bem, no fundo, era só preocupação com a gritaria lá dentro. Respirando fundo, ela anunciou a chegada de Lu Sen. Xie Shao estava sentado, visivelmente preocupado, enquanto um velho de terno azul se levantava. Com um olhar analítico, ele se aproximou de Lu Sen e, sem perder tempo, lançou uma provocação ao presidente. Então, esse é o gênio sobre o qual você não para de falar. Após observar Lu Sen por um momento, ele soltou um comentário carregado de sarcasmo. Não é ruim. De fato, ele é jovem e promissor. No entanto, sua atenção rapidamente voltou-se ao presidente. Ele balançou a cabeça e disse: mas não fique chateado. Nem todo mundo pode ser tão excepcional quanto sua netinha preciosa. Enquanto falava, sua mão esquerda analisava disfarçadamente o físico de Lu Sen, enquanto a direita segurava um telefone, onde a imagem de sua neta, Shalin, era exibida na tela. Existem muitas pessoas mais fracas do que sua neta, continuou o velho. E Lu Sen não parece ser uma exceção. O presidente franziu a testa, claramente incomodado, e voltou sua atenção para Lu Sen. Com um tom firme, exigiu uma explicação para seu retorno, uma vez que o acampamento de treinamento ainda não havia terminado. Segurando um envelope de documentos, Lu Sen respondeu educadamente: não há nada de extraordinário nisso. Minha dispensa foi antecipada, e o instrutor-chefe, Don Kings, queria que o senhor analisasse e aprovasse esse documento. Ao ouvir o sobrenome, Kingu, o velho tentou pegar o documento imediatamente. Seu tom demonstrava curiosidade misturada com ceticismo. Don Kings, o chefe da associação marcial de uma cidade pequena como B, quer que o presidente examine e aprove esse documento confidencial? Isso só pode significar uma coisa. Esse garoto aprontou alguma no acampamento, e o chefe quer que o presidente assuma a responsabilidade. Xie Shao ignorou os comentários e arrancou a capa do documento, concentrando seu olhar nas informações. À medida que lia, seus olhos e boca se abriram em puro choque. No entanto, tentando manter a compostura, ele recolocou a capa e assumiu uma expressão neutra. Vendo isso, o velho não perdeu a oportunidade de zombar. Ora, não se preocupe tanto com isso. Mas então, o presidente respirou fundo e se virou para Lu Sen. Quando foi que você avançou para o rank 3 como artista marcial? O velho arregalou os olhos, completamente pego de surpresa pela pergunta. Por outro lado, Lu Sen respondeu com tranquilidade. Faz cerca de um mês. O instrutor-chefe Don Kings me avaliou pessoalmente no acampamento. Ele acrescentou que o instrutor-chefe Kinsu havia explicado que o exército tinha autoridade para avaliar as habilidades dos artistas marciais. E que, no fim das contas, tudo que Lu Sen precisava era da aprovação de Xie Shao. O presidente finalmente sorriu e assentiu. Então, tudo o que você disse é verdade.
Aprovarei os documentos imediatamente. Curioso, o velho agarrou os papéis e os leu rapidamente. Em poucos segundos, ele ficou sabendo de tudo sobre Lucien. Então, erguendo os documentos na frente do garoto, perguntou com um tom ácido: "Você forjou isso aqui, não foi?" Cher Shao, irritado, pegou os papéis de volta e provocou: "Ah, por favor. Se você acha que isso é forjado, por que não tenta fazer um igual e me mostra?" O velho bufou, mas sua expressão se fechou quando percebeu um detalhe importante. O selo do distrito militar está nos documentos. Seu rosto ficou vermelho de raiva. Ele simplesmente não conseguia aceitar aquilo. Como esse garoto, que saiu antes do fim do acampamento, pode ter um índice de poder de combate de 270 mil? Zhu Shan, que estava observando tudo, suspirou e decidiu esclarecer. Ele nunca disse que foi eliminado. Foi você que presumiu isso. Ainda desconfiado, o velho pediu para o presidente ligar para o instrutor-chefe. Afinal, ele queria tirar essa história a limpo. Cher Shao, por sua vez, olhou para Lucien, com um sorriso desafiador, perguntou: "Você acha que eu sou um homem que duvida de tudo?" E, sem esperar resposta, pegou o telefone para fazer a chamada. Assim que a videochamada começou, a imagem de King S surgiu na tela. A primeira coisa que ela fez foi olhar diretamente para Lucien. "Então, o presidente Cher Shao está aí na minha frente?" Ele confirmou com um tom formal: "Sou eu mesmo. Um prazer conhecê-la." Ao lado, o velho sentiu as pernas ficarem fracas ao perceber que, de fato, aquela era a instrutora-chefe. Mas sua vergonha só piorou quando ouviu a voz de sua neta, Shalin, no fundo da chamada. "Vovô, por que você está numa ligação com a instrutora-chefe?" Distraída pela situação, Shalin acabou chamando a atenção de Kingu, que imediatamente a repreendeu. "Você já atingiu a meta que eu te estabeleci?" Diante do silêncio da garota, a instrutora sorriu de forma ameaçadora e decretou: "O seu treinamento de hoje será multiplicado por 10. Ao testemunhar a humilhação pública, os dois homens bastão trocaram olhares. Em seguida, um deles empurrou o velho para que ele lidasse com a situação sozinho. Já Cher Shao, ignorando completamente o desespero do velho, voltou-se para a instrutora e declarou que já havia lido os documentos e que resolveria tudo em breve. Foi então que Kingu revelou algo importante. "Ótimo! Afinal, Lucien representará o acampamento de treinamento prodígio da província de Dongjin na seleção da Estrela da Manhã do Distrito Oriental. E, para finalizar, acrescentou com um tom firme: ele é o prodigioso mais forte do acampamento de treinamento." Então, Lucien se levantou e fez um sinal de positivo, enquanto o velho homem contemplava o monstro, do qual sua neta falava no acampamento de treinamento. E então ele percebeu: era Lucien. Chocado, ele se sentou, ainda processando essa revelação. Enquanto isso, a instrutora-chefe repreendia sua neta sobre o treinamento, e o velho decidiu perguntar: "Você ainda está determinada a vencer contra Lucien?" No entanto, a resposta que recebeu foi um balde de água fria. Sua neta simplesmente admitiu que não tinha a menor vontade de persuadir ninguém sobre esses sonhos, e se visse Lucien no futuro, fugiria de medo. O presidente Cher Shao, vendo aquilo, apenas acenou com a mão, se despediu e estava prestes a encerrar a chamada, até que a instrutora-chefe interrompeu. "Espere, quero falar com Lucien." Ela então se dirigiu a Lucien com uma notícia importante: conseguiu a maior parte dos materiais para a criação das armas do mentalista psíquico que ele havia solicitado. "Farei uma lista detalhada com os preços e enviarei para você. Se precisar comprar algo mais, posso ajudá-lo. Mas, antes de tudo, você precisa se apressar e fazer a avaliação do mentalista psíquico. Assim que passar, terá direito de acessar as FEs para comprar os materiais por conta própria." Depois de dar essa informação, ela se despediu. Assim que a chamada de vídeo terminou, Cher Shao ainda estava incrédulo. Ele se aproximou rapidamente de Lucien e perguntou: "A afirmação da instrutora-chefe sobre sua avaliação do mentalista psíquico é verdadeira?" Lucien, sem perder a calma, explicou: "Sim. Como fui avaliado no acampamento de treinamento e determinaram que tenho um dom do tipo psíquico, Kinsu escreveu uma carta de recomendação para que eu passasse pela avaliação oficial." Ao ouvir isso, Cher Shao sorriu e deu um tapinha no ombro de Lucien. "Eu sabia que estava certo sobre você. Agora, posso dizer com confiança, você é o gênio do século da cidade base." Enquanto isso, seu velho avô ainda estava chocado, tentando assimilar todas essas revelações. Fora do prédio, Cher Shao ofereceu uma carona para Lucien, mas ele recusou educadamente, pois ainda precisava passar em outro lugar antes de ir para casa. Em resposta, Cher Shao insistiu: "Tudo bem, mas quando tiver um tempo livre, venha à minha casa."
Prepararei alguns pratos para você e o apresentarei a algumas pessoas importantes. Lu Sen apenas assentiu antes de entrar no táxi. Dentro do carro, o motorista, curioso, perguntou: qual é a sua conexão com o presidente Sher Shao? Ele parecia bem amigável com você. Antes de responder, Lu Sen refletiu. Até mesmo o motorista notou o bom humor do presidente. Parece que, finalmente, ele tinha algo para se orgulhar. Com um sorriso discreto, Lu Sen respondeu: o presidente é sempre muito amigável, mas não temos nenhuma relação familiar. De repente, o motorista pisou no freio bruscamente. Uma grande placa havia caído bem na frente do carro. Lu Sen saiu do táxi e se deparou com a origem da placa: a Academia de Artes Marciais Wong Shu. Ele franziu as sobrancelhas, intrigado. O que estava acontecendo lá dentro? Dentro da Academia de Artes Marciais Wong Shu, Hong Xuan e sua filha, Niwan, estavam no chão, derrotados. Linan, o líder dos bandidos presentes, olhou para o mestre Wong Shu e declarou: não viemos aqui para comprar nada. Viemos desafiar todos os alunos da sua academia. Niwan, furiosa, apontou o dedo para ele. Você já é um artista marcial de nível 4. Mesmo assim, veio desafiar nossa academia, sabendo que meu pai tem uma lesão interna e mal consegue se mover. Hong Xuan, ainda no chão, olhou para Lina e disse, com um tom pesado: nossa academia já prometeu que não recrutaria novos alunos por um ano. O que mais você quer? Mas Lina apenas riu e ignorou completamente as palavras do velho. Você ousou pendurar uma placa aqui. Então, deve estar preparado para que alguém venha e a destrua a qualquer momento. Hong Xuan se levantou com dificuldade e assentiu, aceitando o desafio. Está certo. Se colocamos essa placa, devemos ter a capacidade de mantê-la lá. Eu vim sozinho para a cidade de Bei há 20 anos e estabeleci essa carreira com meus próprios punhos. Se consegui naquela época, também conseguirei agora. Mas, mal terminou de falar, tossiu violentamente, cuspindo sangue. Niwan correu para ajudá-lo, preocupada, mas Hong Xuan a tranquilizou. Eu estou bem. Os capangas riram ao ver aquela cena. Linan, com um sorriso debochado, ombou. Velho, não se gabe tanto se estiver em um estado deplorável como esse. Aliás, como vocês recrutaram um artista marcial classificado como nível 2 de apenas 18 anos para esta academia? Isso é uma piada? Niwan, com raiva, retrucou. Lu Sen não é um aluno do meu pai. Ele apenas treina ocasionalmente aqui. Mas Lina não estava interessado nas explicações. Seu rosto ficou vermelho de raiva e, pisoteando o chão, gritou: eu não ligo. O que importa é que, por causa da reputação de Lu Sen, este dojo roubou mais da metade dos negócios da minha academia de artes marciais. Como ousam mexer no meu bolso? Nichuan deu um passo à frente com uma expressão séria e esclareceu que o aluno que deixou sua academia veio para este dojo por conta própria e que Lin Shan não tinha o direito de culpá-los por isso. Lin Shan então abriu os braços e sorriu de forma arrogante. Eu sei disso, respondeu ele, com um tom debochado. E é exatamente por isso que eu vim destruir essa academia. Assim, quando não houver mais para onde ir, os alunos não terão escolha a não ser voltar para mim. Nichuan ficou furiosa. Seu sangue ferveu e, reunindo toda a coragem que possuía, declarou em voz alta: então eu serei a primeira a lutar contra você. Lin Shan riu, seu olhar brilhando com empolgação. Ah, isso vai ser divertido, disse ele, estalando os dedos. Vou esmagá-la em um instante. Hong Xuan, o mestre do dojo e pai de Nichuan, interveio rapidamente. Você não pode enfrentá-lo sozinha, alertou ele. Lin Shan é um artista marcial de nível 4. Mesmo que eu estivesse em minha melhor condição, no máximo conseguiria um empate contra ele. Nichuan olhou para o pai com firmeza. Mas eu sou uma artista marcial de nível 3. Se trabalharmos juntos, podemos vencê-lo. Lin Shan suspirou entediado e bateu o pé no chão, fazendo ecoar um estrondo na madeira. Se apresse e venha. Eu não tenho o dia todo. Quero fechar essa academia logo. Nichuan cerrou os punhos, e antes de partir para o ataque, olhou fixamente para Lin Shan. Se eu vencer, você vai carregar a nossa placa e desfilar pelas ruas com ela nas costas. Lin Shan coçou a cabeça, claramente irritado com sua ousadia. Essa sua língua afiada vai te colocar em apuros, garota. Sem perder tempo, Lin Shan avançou em alta velocidade, com um sorriso maníaco no rosto. Quando estava prestes a acertar Nichuan com uma palma carregada de energia, Hong Xuan pulou na frente e cruzou os braços para bloquear o golpe. O impacto foi brutal. Hong Xuan foi arremessado para trás e caiu pesadamente no chão, cuspindo sangue. Nichuan arregalou os olhos, sentindo um frio na espinha. Lin Shan gargalhou. Você nem conseguiu aguentar um golpe. Que patético.
Hong Xuan, com o corpo tremendo, tentou se erguer, seus olhos carregados de dor e surpresa. Você avançou para o nível 5? Lin Shan abriu um sorriso de pura satisfação. Surpreso? Você ficou escondido atrás dessa academia por muito tempo, evitando lutar contra profissionais de verdade. Agora veja o que aconteceu. Ele ergueu o punho, pronto para dar o golpe final, mas foi interrompido pelo som de uma risada ecoando pela academia. Hahaha. Fiquem onde estão, disse uma voz confiante. Todos se viraram para a entrada. Era Lu Sen, cercado por uma aura azul pulsante. Ele entrou no dojo com um sorriso tranquilo. Os olhos de Nichuan se encheram de lágrimas de alívio ao vê-lo ali. Você voltou. Lin Shan analisou com curiosidade e depois riu. Então você é o tal Lu Sen. Por sua causa, minha academia perdeu metade de seus alunos. Irritado, ele acertou um de seus próprios capangas com o cotovelo no rosto. Parem de reclamar. Se esse dojo está roubando nossos alunos, significa que precisamos esmagá-lo. Lin Shan então pousou a mão no ombro de Lu Sen, fingindo simpatia. Você tem talento. Por que não treina na minha academia? Se vier comigo, eu mesmo lhe ensinarei a técnica secreta do Titã. Lu Sen arqueou uma sobrancelha e perguntou, fingindo surpresa. Técnica secreta do Titã? Lin Shan então abriu a camisa, exibindo seu corpo musculoso. Esta é uma técnica restrita. Pouquíssimos conseguem dominá-la. Minha defesa é inquebrável. Nem mesmo Hong Xuan conseguiu romper minha barreira corporal. Se você se juntar a mim, aprenderá esse segredo. Lu Sen forçou um sorriso e perguntou de maneira irônica. Então você quer me ensinar essa técnica incrível? Lin Shan assentiu com um sorriso satisfeito. Isso mesmo. Desde que você aceite se tornar meu discípulo e fazer parte da minha academia. O sorriso de Lu Sen se transformou em zombaria. Antes que pudesse dizer palavras encorajadoras a Luen, ele sentiu o monstro com múltiplas bocas e dentes afiados se enrolando nele. Na realidade, ele rasgou sua camisa em pedaços apenas para se defender, e seus pés afundaram no chão devido à sua força. Ele apertou os dentes e o suor emergiu de todo o seu corpo enquanto contemplava o que aconteceu. Por outro lado, Lu Sen deu-lhe um botão de curtir enquanto elogiava sua resistência e depois jogou um botão de inscrever-se diretamente em seu peito, quase esmagando o punho de Lin em seu peito e o jogando contra a parede. Devido a esse poderoso ataque, a parede se destroçou e Lin Shan caiu de joelhos com o polegar para baixo. Lu Sen perguntou como Linan poderia ensiná-lo se ele estava ajoelhado e inconsciente. Lu Sen gritou para que ele fosse embora. Testemunhando o que aconteceu, seu companheiro de Minecraft, com a língua de cobra e um balde de suor, perguntou como um jovem de 18 anos poderia alcançar tal rank nas artes marciais. Em resposta, seu companheiro perguntou por que ele está distraído e o comandou para ajudar seu mestre a se levantar e sair do local antes que os capangas de Taishin aparecessem. Um dos membros da gangue de Taishin quis falar com Lu Sen, mas desistiu e mudou o que ia dizer. Lu Sen estendeu a mão e perguntou a Niuan se ela estava bem. Com o rosto corado, Nichu alcançou sua mão, mas não conseguiu dizer uma palavra. Depois de se levantarem, Luen pediu a Hong Xuan para não fechar a academia de artes marciais, pois é o lugar mais próximo de sua casa. Hong Xuan mostrou sua gratidão, concordou com o pedido e agradeceu a ele. Ele disse a Lu Sen que, se ele precisasse de algo, era só pedir, pois ele providenciaria o quanto fosse possível. Nichu deu-lhe um doce sorriso e disse que não foi nada, pois tudo o que aconteceu foi por causa dele. No entanto, ela só ajudou desta vez, e se algo assim acontecesse novamente, eles precisariam proteger sua academia com sua própria força, pois o poder é a lei da selva neste mundo. Enquanto observavam Lu Sen se afastar, Hong Shu ainda não conseguia acreditar que um artista marcial quase no rank 5 tenha sido derrotado por Luen e que ele tenha dominado as artes de fortalecimento. Pensar nisso fazia Niuan se perguntar o que aconteceu com Luen em apenas 3 meses, já que ele havia alcançado o rank 2 quando se encontraram. E agora ela não tinha ideia do nível de Luen. O sol se pôs e a noite chegou. No apartamento de Lu, ele é calorosamente recebido por sua família. Sua mãe pergunta por que ele está atrasado, pois ele havia dito que voltaria à tarde. Em resposta, Lu Sen informa a sua mãe que viu um grupo de bandidos intimidando os idosos e fracos em seu caminho para casa, então ele os ajudou. Ao perceber que seu filho querido se envolveu em uma briga, a mãe de Lu Sen fica preocupada e pergunta se ele se machucou. O pai de Lu Sen tenta acalmá-la e lembra à esposa que seu filho agora é um artista marcial oficial e que ele está certo de que está bem. Enquanto bebe algo, ele continua dizendo que ajudar os necessitados e proteger os fracos é uma marca de um verdadeiro homem e que, quando chegar a hora, seu filho irá para a batalha para lutar contra monstros.
Ellie King sussurra para seu irmão mais velho e pergunta que tipo de carne ele enviou antes, porque a saúde de seu pai melhorou significativamente após comê-la e sua vitalidade aumentou para um ponto inacreditável. Ela revela que essa carne é ainda mais eficaz do que outras túnicas nutritivas. Então, ela pergunta se seu irmão roubou essas carnes do acampamento de treinamento. Lucien belisca o rosto fofo de sua irmã e lhe diz que ganhou tudo aquilo. Depois de fazer uma montanha de arroz para Luen, sua mãe perguntou se o acampamento de treinamento foi difícil e disse para ele não se esforçar demais. Ela se sentiu aliviada porque seu filho estava seguro e bem. O pai de Luen estala a língua e pergunta à esposa o que ela sabe. Bate no peito e informa a Luen que sabe que há algo enterrado em seu coração. Ele estava confiante de que seu filho se tornaria uma pessoa incrível e faria coisas grandiosas. Mesmo que Lucien escondesse algo deles, sua família estaria sempre lá para apoiá-lo. Com um sorriso brilhante, Lucien diz a si mesmo que fará de tudo para se tornar mais forte e impedir que o mundo seja destruído. Momentos depois, dentro do sonho de Luen, ele derrota facilmente zumbis com apenas um golpe, absorvendo suas habilidades e memórias. Enquanto observa o punho, ele fica maravilhado que agora pode derrotar facilmente um zumbi de artista marcial do rank 6 com apenas um soco. Quando ele alcança o centro da base, Lucien coloca a mão direita na testa e olha para o topo da torre, lembrando-se que o zumbi com uma aura avassaladora que ele havia visto antes estava nesta torre. Ele perguntou se poderia lutar contra ele agora, mas, sabendo que era poderoso demais, decidiu apenas observar a situação. No entanto, o zumbi chamou sua atenção e pulou em sua direção. Como resultado, Lucien se protegeu do impacto massivo que o zumbi criou ao pular. Lucien ficou surpreso ao ver o zumbi poderoso cercado por uma aura divina. Ele percebeu que o zumbi tinha uma vitalidade tão densa quanto o mercúrio fundido e um corpo como o aço mais fino. Ele sabia que nem mesmo um artista marcial do 6º nível poderia se comparar a esse tipo de opressão. Ele estava certo de que esse zumbi era um mestre marcial. Continuando a observar o zumbi mestre, Lucien percebeu que, depois de absorver tantas memórias de batalha de uma só vez, ele continuava sentindo o desejo de destruir. Ele poderia se livrar desse sentimento usando sua técnica de visualização de cristal, mas não o fez por enquanto, pois não queria perder a coragem de lutar contra esse zumbi mestre. Ele se preparou para lutar contra o zumbi, mudou sua técnica para o sopro do vento e desferiu um golpe massivo usando o impacto estelar. No entanto, ele ficou surpreso ao ver o zumbi sorrindo e ileso após o ataque. Luen ficou surpreso ao ver o zumbi mestre sorrindo, mesmo após o ataque devastador que havia lançado. Aquele sorriso, sereno e levemente melancólico, fez com que um calafrio percorresse sua espinha. Seu corpo reagiu instintivamente e, sem hesitar, ele saltou para trás, criando distância para evitar qualquer possível contra-ataque. No entanto, o zumbi mestre continuava imóvel, sem demonstrar qualquer intenção ofensiva. A mente de Luen trabalhava freneticamente. Ele não conseguia acreditar que, mesmo sem ter usado todo o seu potencial, já havia lançado o impacto estelar 6 vezes, combinando-o com o aprimoramento de sua agilidade. O poder de combate que ele utilizou ultrapassava os 100.000 pontos. E, ainda assim, seu adversário não moveu um único dedo. Rangendo os dentes em frustração, Luen decidiu mudar sua abordagem. Ele ativou o sopro das chamas e avançou com tudo, desferindo o impacto estelar mais 10 vezes consecutivas. Uma explosão massiva tomou conta do campo de batalha, engolindo tudo ao redor em um mar de chamas e energia. O suor escorria de seu rosto quando a poeira baixou, revelando a cena à sua frente. Seu coração afundou. Nada havia acontecido. O zumbi mestre continuava ali, intacto, como se seus ataques não passassem de uma brisa leve. Foi então que Luen percebeu: havia um campo de força invisível ao redor do inimigo. Ele se lembrou de que todo mestre marcial possuía seu próprio campo de força invisível, uma barreira protetora que anulava ataques externos. Mas o campo de força desse zumbi mestre era incomparável. Tão poderoso que nem mesmo uma bala de alta penetração poderia atravessá-lo. Recobrando-se rapidamente, Luen saltou mais uma vez para trás, esperando um contra-ataque. Mas, para sua surpresa, o zumbi mestre permaneceu imóvel. Ele não parecia ter a menor intenção de atacá-lo. Um misto de alívio e inquietação tomou conta do jovem guerreiro. Ele suspirou pesadamente e sentou-se no chão, ofegante, tentando compreender a situação. Analisando os padrões de combate, percebeu um detalhe crucial: toda vez que seus ataques atingiam o campo de força do mestre, seu poder era reduzido em 99%. Era como se a barreira absorvesse quase toda a força antes que ela pudesse chegar ao alvo real. Isso era absurdo. Ainda que o mestre marcial estivesse morto, seu poder continuava insano.
Lúin, no entanto, se sentia sortudo por um único motivo: o zumbi mestre não o via como inimigo. Caso contrário, já teria sido aniquilado instantaneamente. Foi nesse momento que Lúin entendeu a realidade cruel da diferença de níveis. Rank 6 e Rank 7 estavam separados por apenas um único nível, mas eram mundos completamente distintos. Um artista marcial de Rank 6, como ele, não era nada além de um inseto diante de um verdadeiro mestre marcial de Rank 7. Ele queria desistir. Sua mente gritava que fugir era a melhor opção. Mas havia algo mais importante em jogo. Se derrotasse esse zumbi mestre, teria acesso às suas memórias e habilidades. Esse era o verdadeiro prêmio. Se absorvesse o conhecimento desse mestre, poderia dar um salto gigantesco em poder. Mas para isso, precisava derrubar aquela maldita barreira primeiro. Sem hesitar, Lúin começou a socar o campo de força repetidamente. Cada golpe fazia sua pele queimar e seus ossos latejarem de dor, mas ele não parou. Em um último movimento desesperado, lançou um golpe final com toda sua força e saltou para trás imediatamente, sentindo um frio na espinha ao perceber que o zumbi mestre se moveu. Ele me perseguiu? Pensou, engolindo seco. No entanto, ao observar melhor, percebeu que não era um movimento de ataque. O zumbi apenas seguiu seu olhar, como se estivesse analisando sua determinação. Lúin estreitou os olhos. Então essa barreira não é invencível, murmurou para si mesmo. Havia sentido uma pequena oscilação no escudo do mestre. Se continuasse pressionando, talvez conseguisse quebrá-lo. Mesmo que levasse 1.000.000 de golpes, ele não desistiria. Seu corpo estava quase esgotado, sua resistência se esvaindo rapidamente. Se não fosse por sua respiração natural, que acelerava sua recuperação, já teria colapsado. Um artista marcial comum de Rank 3 já teria desmaiado há muito tempo. Ele considerou a possibilidade de recuar, treinar e voltar mais forte. Mas então, seu olhar caiu sobre os zumbis que havia derrotado antes. A verdade era que, desde que sua energia psíquica atingiu o Rank 3, matar zumbis de Rank 6 ou inferior se tornou trivial. Alguns morriam com apenas um golpe. Foi então que um pensamento o atingiu como um raio. Seus olhos se arregalaram. Espera, energia psíquica. Ele quase riu da própria ignorância. Até aquele momento, não havia sequer tentado usar sua energia psíquica para atacar o mestre zumbi. Desde que despertou como um mentalista psíquico, sempre usou esse poder apenas como suporte, para ampliar sua vitalidade ou reforçar seus ataques marciais. Mas nunca o empregou como uma arma ofensiva. Fechando os olhos, Lúin respirou fundo e mergulhou em sua própria consciência. Sua energia psíquica pulsava em seu interior, selvagem e inexplorada. Ele quase havia esquecido que, como mentalista psíquico de Rank 3, sua verdadeira força poderia estar ali. Ele concentrou sua energia, canalizando-a em um único ponto e então a condensou em um cristal de pura força psíquica. Nunca havia tentado transformar sua energia em uma arma, mas acreditava que isso seria suficiente. Sem hesitar, ele se lançou para frente e golpeou diretamente o zumbi mestre com o cristal. Dessa vez, sentiu algo diferente. O impacto reverberou pela barreira do mestre, fazendo-a vibrar como se estivesse prestes a se partir. Mas ainda não era o suficiente. Ele saltou novamente, reunindo ainda mais poder psíquico. O novo cristal que formou era 10 vezes maior que o anterior. Com um grito de guerra, lançou-o diretamente contra o zumbi mestre. O escudo tremeu. Rachaduras começaram a se formar na superfície do campo de força. O coração de Lúin disparou. Ele estava quase lá. Agora, com tudo o que tinha, combinou sua energia psíquica com o sopro das chamas, o impacto estelar e sua técnica de punho mais poderosa. Um ataque final, reunindo todas as suas habilidades ao máximo. O golpe atingiu o mestre zumbi com um estrondo ensurdecedor. A barreira se despedaçou. Sem perder tempo, Lúin avançou para dar o golpe final. Mas, antes que pudesse desferi-lo, o zumbi mestre sorriu para ele. Um sorriso sereno e triste. O jovem hesitou por um breve instante. E então, a energia do zumbi mestre começou a se dissipar. Memórias começaram a inundar a mente de Lúin. O passado daquele guerreiro estava prestes a ser revelado. A cena se transforma rapidamente em um momento de desespero, à medida que a situação fica cada vez mais crítica. As bases começam a sucumbir uma a uma, e a cada dia, uma criança se aproxima do pai e pergunta com uma expressão preocupada se ele não vai se juntar a eles. O pai, com uma expressão séria e uma firmeza inabalável, responde que, como mestre marcial, ele tem o dever de permanecer na linha de frente até o último momento. A intensidade de suas palavras carrega um peso silencioso, que revela o sacrifício que ele está disposto a fazer. Em outra parte do campo de batalha, Shenglin enfrenta um monstro do Rank 9.
Apesar de ser um mestre marcial habilidoso, Xiangling sente o medo percorrendo sua espinha ao encarar a criatura monstruosa diante de si. A fera, imensa e imponente, exala uma aura de destruição iminente, mas o mestre consegue manter sua calma, ajustando sua postura e respirando profundamente, pronto para o combate. Ao mesmo tempo, um soldado observa a luta e, com um sorriso de admiração, elogia o mestre Vanke pela impressionante vitória contra um monstro de rank 10. Ele, cheio de esperança, afirma que, enquanto existirem guerreiros como Vanke, ainda há uma chance para a humanidade resistir à destruição. Mesmo com a gravidade da situação, ele acredita que a humanidade pode sobreviver, se houver pessoas como Vanke lutando. Após absorver os ensinamentos de um novo estilo marcial com o mestre Vanke, Xiang acredita que, com esforço, pode alcançar o nível de um mestre de guerra do rank 8. No entanto, algo inesperado ocorre. Ele começa a sentir um frio intenso enquanto toca suas feridas, e, por um momento, se questiona se essa sensação é o presságio de sua própria morte. Antes de perder a consciência, ele ouve uma informação crucial. A Aliança Marcial ativou Plano Fevereiro, um esforço monumental para criar um guerreiro de rank 12, uma força nunca vista antes na história. Sua visão escurece, mas a última dúvida que paira em sua mente é se, de fato, ainda existe uma chance para a humanidade. Ao absorver essas memórias, Luen sente sua respiração se intensificar. A quantidade de memórias que ele recebeu desta vez é muito maior do que o normal, e isso expande enormemente sua compreensão e habilidades. Ele agora sabe o nome do mestre zumbi que viu, Zheng, um praticante especializado em técnicas de punho. As memórias de Zheng, incluindo suas táticas de combate e sua vasta experiência, agora estão entrelaçadas com as de Luen, e seu nível de domínio nas técnicas de punho começa a evoluir rapidamente. Uma aura azul surge ao seu redor, e, ao olhar para suas mãos, ele percebe que a energia azul que antes possuía começa a se transformar em uma energia dourada. Luen sente que alcançou o estágio mais profundo de controle sobre esse poder. Com uma sensação de êxtase, Luen observa a energia divina fluindo por suas mãos. Ele sabe que esse poder é a culminação de todos os ensinamentos e experiências adquiridas ao longo da vida do mestre marcial Shi Xiangling. Ao olhar para o mestre zumbi caído, Luen se questiona se o mestre Wang, mencionado nas memórias de Shi Xiangling, é o mesmo Wang que criou a famosa técnica de refinar o corpo estelar. Wang, conhecido como Filho Malvado do Leste, foi uma das figuras mais poderosas da arte marcial nos últimos 10.000 anos, e até mesmo o mestre Shi Zheng, de rank 7, era um grande admirador de sua técnica. Porém, Luen logo percebe que, mesmo com todo o conhecimento absorvido, ele não encontrou a técnica de Wang nas memórias de Zheng. Ele se pergunta se a técnica está enterrada profundamente nas memórias do mestre. Decidido a continuar sua busca, Luen investiga mais fundo e, finalmente, encontra o que procurava. Ele se ajoelha diante de uma esfera amarela brilhante, e, ao tocá-la, é imediatamente sugado para dentro da esfera. Ele se vê imerso em total escuridão, cercado por olhos vermelhos e brilhantes. À sua frente, surge um monstro com dentes afiados, e Luen se pergunta se Shi Xiangling já havia enfrentado uma criatura assim. Ele observa, à distância, a figura do mestre Shi Xiangling, e, ao vê-lo, o velho mestre forma uma linha divina com suas mãos que atravessa tudo em seu caminho. Luen, atônito, observa a cena em silêncio, sentindo-se completamente impressionado. O que Luen testemunha é algo além do imaginável. Ele presencia a técnica suprema de Shi Xiangling, os 10 filhos no mesmo céu. A técnica, resultado de uma vida de intensa dedicação e perfeição, é uma habilidade marcial de um poder sem igual. Luen compreende que essa técnica é fundamental para ele alcançar o nível de grande marechal, e ele sabe de deixar seu like e se inscrever no canal. E, eu deixei um vídeo incrível aqui na tela, que com certeza vai te prender. Então, não perca tempo e clique para assistir. Vamos continuar essa conversa lá nos comentários, quero saber suas teorias e o que você achou dos personagens. Valeu por assistirem e até a próxima aventura.